Segunda Crônicas, capítulo 34, versículo 14, diz assim: E tirando eles o dinheiro que se tinha trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada pela mão de Moisés. E Ilquias respondeu e disse a Safã, o escrivão: Achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã, e Safã levou o livro ao rei, e deu-lhe conta disso, dizendo: Teus servos fazem tudo quanto se lhes encomendou. E ajuntaram o dinheiro que se achou na casa do Senhor, e deram na mão dos superintendentes, e na mão dos que faziam a obra. Além disso, Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: O sacerdote Ilquias entregou-me um livro, e Safã leu nele perante o rei. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Irmãos, ninguém gosta de perder. Ninguém gosta de perder. A única coisa que, se eu perguntar aqui para todo mundo, e todo mundo vai dizer que gosta de perder, é peso. Eu me lembro que uns anos atrás, um pastor conhecido me ligou e falou assim: Pastor, tem um pastor que eu conheço, Deus usa ele para emagrecer. Ele ora pelos gordinhos e os gordinhos emagrecem. Não sei, irmãos, até onde isso pode acontecer. Eu não acreditei, mas a única coisa que as pessoas gostam de perder é peso. Porque ninguém gosta de perder, irmãos. Nós não gostamos de perder, mas tem gente que tem facilidade de perder as coisas, não tem? Tem gente que perde chave, perde carteira, e perde o celular, e perde o óculos. Eu conheço gente assim, irmãos, que gosta de perder as coisas, perde toda hora, irmãos. E a Bíblia vai dizer uma parábola de uma mulher que perdeu uma dracma. E a Bíblia vai dizer que essa mulher, perdendo a dracma, ela tinha 10 dracmas, 10 moedas. E ela perde uma moeda dentro da sua casa. A Bíblia vai dizer que essa mulher, ela acende a luz para procurar a dracma e não encontra. Essa mulher, ela varre a casa. Você quer achar alguma coisa que você perdeu, ou que você nem sabia que estava perdido, é no dia da faxina. Eu já vi a minha esposa falando: no dia que eu for fazer a faxina, a gente encontra. No dia que você vai fazer a faxina, você tira os móveis do lugar, você tira o sofá do lugar, é a estante, é tudo do lugar. Aí você encontra até o que você não sabia que tinha perdido, mas estava lá. E essa mulher, ela acende a luz e não encontra a dracma. Ela começa a limpar a casa, fazer um faxinão, tira os móveis do lugar e não encontra a dracma. Mas a Bíblia vai dizer que ela busca diligentemente. Ela vai em cada cantinho da sua casa, em cada lugar da sua casa, até que ela encontra a dracma que ela tinha perdido. E a Bíblia vai dizer que quando ela encontra, ela fica alegre. Ela fica feliz, porque ela encontrou a dracma que ela tinha perdido. E é isso que acontece aqui, irmãos, nessa passagem da qual nós lemos. Nós lemos aqui nessa passagem que acharam o livro, encontraram o livro. E é interessante que o livro estava perdido, mas ninguém estava sentindo falta do livro. Ninguém estava procurando o livro. Ninguém estava buscando o livro. Mas no meio da reforma da igreja, no meio da reforma no templo, eles encontram o livro da lei de Moisés. Nós falamos aqui sobre Ezequias,
que Ezequias abriu as portas da igreja. Ezequias abriu as portas da igreja que estava fechada. Quando Ezequias morre, o seu filho Manassés assume o reinado. Manassés assume o reinado, irmãos, e Manassés não serviu o Deus de seu pai Ezequias. Não serviu o Deus de Davi. Pelo contrário, ele se desviou. Se desviou a ponto, irmãos, de abrir a igreja e a igreja se tornar um lugar de idolatria. A Bíblia vai dizer que ele começa a trazer ídolos e coloca no meio da igreja. A Bíblia vai dizer que eles começam a buscar feitiçaria, bruxaria, dentro do templo de Salomão. E tornou a casa de Deus um lugar de imundícias. Tornou a casa de Deus um lugar que buscavam todos os deuses, menos o Deus vivo, menos o Deus de Israel. E Manassés fez tudo isso que desagradava a Deus. E por esse motivo, Deus permitiu que o rei da Síria pegasse ele, levasse ele como prisioneiro e colocou ele preso lá na Síria. E aí ele se arrepende, pede perdão para Deus, busca a Deus, se humilha a Deus. E toda vez, irmãos, que alguém se humilha, que alguém se arrepende, que alguém pede perdão, Deus muda o coração. Deus então tira ele daquele cárcere, e a Bíblia vai dizer que a partir dali, ele começa a buscar o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Porém, o seu filho, quando assume o reinado, Amon, ele não seguiu os passos de Manassés. Ele não se converteu ao Deus vivo. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Quando Manassés começou a trazer a idolatria para dentro da igreja, começou a trazer o mundo para dentro da igreja, começou a trazer aquilo que não agradava a Deus para dentro da igreja, eu acredito que foi aí que alguém escondeu o livro da lei. Porque falou, esse tribulado aí é capaz de ele encontrar o livro da lei e botar fogo, e destruir o livro da lei. Então vamos esconder o livro para que ele não encontre e para que ele não destrua. E aí Amon veio depois dele e não se importou em buscar a presença de Deus. Pelo contrário, ele foi um tribulado, irmãos. Ele não buscou a presença do Senhor. Mas aí quando começou uma reforma na igreja, acharam o livro da lei. No meio da reforma, Ilquias encontrou o livro da lei. E quando encontraram, levaram, Zafã, que era o escrivão, levou o livro para o rei. E aqui é interessante, porque nós vamos falar aqui sobre a história de Josias. E a Bíblia vai dizer lá em 1 Reis, capítulo 13, 1 Reis, capítulo 13, o primeiro rei de Israel, depois da divisão das 12 tribos, foi Jeroboão. Jeroboão, irmãos, foi tribulado. Deus condenou o povo, por quê? Porque fizeram um bezerro para adorar, em lugar de adorar o Deus vivo. Jeroboão fez 2 bezerros. Jeroboão começou a buscar deuses e levar o povo de Deus a buscar deuses. E o povo rapidinho descambou e foi buscar deuses. E aí Deus levanta um profeta, que a Bíblia não fala o nome desse profeta, mas levantou um profeta de Deus. Ele chega lá em Jeroboão e vai dizer para ele, olha Jeroboão, por que você se desviou e está fazendo o povo se afastar da presença de Deus? Os teus ossos vão se tornar lugar de cinzas para sacrifícios. Na hora que ele escuta isso, a Bíblia diz que ele estende o braço e diz, prende este homem. Quando ele fala, prende esse homem, esticando o dedão, a Bíblia diz que o braço dele cai na hora e fica pendurado. E ele percebendo aquilo,
ele fala para o homem de Deus, para o profeta: ora por mim, para que o meu braço volte ao normal. E a Bíblia diz que ele ora por ele, e o braço dele volta ao normal. E aí ele vai dizer assim: vamos lá em casa, vou fazer um churrasco para nós comer. Ele falou: de jeito nenhum, ainda que você me desse metade do teu reino, eu não iria. Pelo caminho que eu vim, volto para o outro, mas eu não vou na tua casa. E esta profecia aconteceu 300 anos antes. E esse profeta vai dizer para Jeroboão: Deus vai levantar um descendente de Davi, chamado Josias. E ele vai buscar o Deus de Israel. Ele vai buscar o Deus vivo. 300 anos antes, Deus já estava falando: eu vou levantar Josias. E Josias, ele vai agradar o meu coração. Josias vai buscar o meu coração. Versículo 1, de capítulo 34. Tinha Josias 8 anos quando começou a reinar. Quantos anos? 8 anos é uma criança, irmãos. Deus usa quem Ele quer. Uma criança de 8 anos. Mas quando tudo estava perdido, o povo estava perdido, tudo estava perdido, Deus levanta uma criança de 8 anos para reinar em Judá, para ser o rei de Judá. Deus usou Moisés com 80 a mais. E Deus usa Josias com 8 anos, irmãos, porque Deus é Deus. E você acha que Deus não vai te usar? Não, eu sou muito novo para Deus me usar. Não, eu sou muito velho para Deus me usar. Deus usa quem Ele quer. Deus usa quem Ele quer, irmãos. E Deus usa esse menino para a glória do nome do Senhor. Josias foi o último bom rei de Judá. Porque depois de Josias veio outros reis, mas não bons, reis maus, que buscavam a idolatria. E Deus falou: eu vou usar o meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia, para destruir Jerusalém. Vai levar, foi 3 levas, levou cativo os príncipes, e nessa leva foi Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Depois veio a outra leva, e por último passou a fome, irmãos. E Deus fala assim: eu vou usar o meu servo. Irmão, Nabucodonosor era um tribulado, não cria em Deus. Mas Deus fala assim: eu vou usar o meu servo, Nabucodonosor. Sabe por quê? Porque só é servo quem obedece. Os crentes não estavam obedecendo, por isso que Deus estava destruindo Jerusalém. Mas o tribulado do Nabucodonosor, o meu servo, porque ele está sendo a ferramenta que eu estou usando para corrigir o povo de Deus. Servo obedece. Servo é obediente. Ah, eu sou servo de Deus. Aí Deus manda a gente fazer as coisas, a gente não faz. Deus manda a gente orar mais, a gente não ora. Deus manda a gente ler a palavra, a gente não lê. Deus manda a gente buscar mais a presença, a gente não busca. Eu sou servo de Deus. Só é servo quem obedece. E o tribulado obedeceu, irmãos. Ele fez o que Deus queria. E a Bíblia vai dizer aí que Josias, com 8 anos de idade, começa a reinar. Mas no versículo 2: e fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi, seu pai, sem se desviar deles, nem para a direita,
e nem para a esquerda. Versículo 3. Porque no 8º ano do seu reinado, agora com 16 anos, um adolescente, com 16 anos, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. No 10º, com 20 anos, começou a purificar Judá e Jerusalém, os altos e os bosques, as imagens de escultura e de fundição. Ele começou uma limpeza com 16 anos de idade. Ele começou a tirar tudo aquilo que não agradava a Deus, tudo aquilo que entristecia o coração de Deus, tudo aquilo que estava fazendo o povo se distanciar de Deus. Ele começou uma limpeza na casa de Deus. Ele começou uma limpeza na nação, porque ele se pôs a buscar a presença de Deus, sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, mas andar na retidão. Com 16 anos, ele começa a buscar a Deus e começa um avivamento na sua vida. Eu comecei a pensar nisso, porque na história da igreja já passou muitos avivamentos, e todo avivamento começa com poucos, buscando sinceramente a presença de Deus. E um adolescente, 16 anos, começou a buscar a Deus. E porque ele começou a buscar sinceramente a presença do Senhor, começou um avivamento. Ele não buscou a referência no seu tribulado avô, que sacrificou até alguns filhos a Moloque. Também não buscou referência no seu pai Amon, que também não foi referência. Ele, como Ezequias, buscou referência em Davi, porque Davi era a referência de um homem segundo o coração de Deus. E ele foi buscar lá uma referência para buscar a presença de Deus. Agora veja como é interessante isso aqui. Irmãos, a Bíblia vai falar que tinha sacerdotes, que tinha levitas, que tinha até uma profetisa, tudo buscando ao Senhor, mas sem a palavra de Deus, porque a palavra de Deus não estava com eles, mas eles estavam buscando a Deus por referência a Davi. Davi buscava a Deus, então nós vamos buscar a Deus também. Obreiros, homens e mulheres de Deus, não dá para a gente fazer a obra de Deus sem a palavra de Deus. A palavra de Deus estava perdida e eles não estavam sentindo falta. E tem igrejas, tem obreiros que fazem a obra sem gastar tempo com a palavra de Deus, sem buscar a presença de Deus. Mas com 20 anos de idade, ele começa a reformar a igreja. Ele começa a restaurar a igreja. Com 26 anos, ele pega todo o dinheiro e dá nas mãos do sacerdote Uquias. E diz assim: Uquias, vai lá e constrói novamente a casa do Senhor, aonde os meus pais, aonde os nossos pais destruíram. Compra material, compra pedra, compra pau, para restaurar a casa do Senhor. E aí Uquias pega aquele dinheiro, coloca na casa do Senhor, e quando eles começam a recolher o dinheiro, o que eles acham? A palavra de Deus. No meio da reforma, eles encontram a palavra de Deus. Uquias foi o pai de Jeremias, o profeta Jeremias. Aqui Jeremias ainda era muito novo. E Deus, por Jeremias ser filho do sacerdote, Jeremias também seria sacerdote. Mas Deus disse: Jeremias, eu te chamei como profeta, desde o ventre da tua mãe para as nações. Deus chamou Jeremias, mas aqui Uquias, agora, está cuidando da obra de Deus, da casa de Deus, de fazer a obra de Deus. E Uquias encontra o livro da lei, irmãos. Provavelmente o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, que foi Moisés que escreveu. E ele pega esses livros e diz para Zafã,
vai lá, fala para o rei, rei, aqui nós trouxemos o relatório de tudo que está sendo feito de acordo com a ordem do rei. Mas também diz para ele, achei o livro. Achei o livro. Irmão, já estava tendo um avivamento sem a palavra, só com o coração buscando a presença de Deus. Agora que eles encontram o livro, agora há um despertamento espiritual. Agora há uma busca mais intensa da presença do Senhor, porque eles encontraram o livro que está escondido, que estava guardado na casa do Senhor. Eles buscaram e levaram para o rei. Eles levaram para o rei, porque o rei era um homem temente a Deus. Era um homem que queria mais da presença do Senhor. Irmãos, eu achei o livro em 1996. Em 1996 eu achei o livro. Eu achei o livro. Em 1996. Quem acha o livro, fica animado. Quem acha o livro, fica empolgado. Quem acha o livro, fica motivado. Quem acha o livro é o primeiro amor. A gente não sabe nada, a gente não conhece nada, mas a gente quer mais de Deus. A gente quer conhecer mais de Deus, porque nós encontramos o livro. Aí nós queremos buscar mais a presença de Deus, porque achar o livro nos empolga. Mas quando eu comecei a ler o livro, eu fui transformado. Porque achar o livro te empolga, mas nós, quando começamos a ler o livro, nós somos transformados pelo livro. Aquele que mentia, não minta mais, mas fale a verdade com o teu próximo. Aquele que adulterava, não adultera mais. Aquele que roubava, não rouba mais. Vai dizer a palavra do Senhor. Por quê? Porque quando nós encontramos o livro, nós começamos a viver o que está escrito no livro. Porque o livro transforma, irmãos. Porque o livro transforma. Vou repetir, porque é pergunta de prova. Quem acha o livro, empolga. Mas quem lê o livro, transforma. Leia o livro, irmãos. Leia o livro. Sabe, lembra que antigamente a gente falava? Estou contigo e não abro. A gente carregava a Bíblia para todo lado, né? Mas estou contigo e não abro. Só abria no domingo, no culto. Era o dia inteiro assim com a Bíblia. Mas estou contigo e não abro. Abra o livro, irmão. Lê o livro, irmão. Pratica o livro, irmão. Agora está mais fácil ainda, né? Que está com o celular no bolso. Só ligar o aplicativo e ler a palavra. Se tiver com preguiça, põe lá no áudio. Aí ele vai começar a ler para você. Está tão fácil, irmão. Só não busca porque a gente está sem fome. Como nós louvamos aqui. Eu quero beber. Mas só vai beber quem está com sede. Porque se tiver sem sede, não vai beber, irmãos. A palavra do Senhor vai dizer da parábola do semeador. Um semeador saiu a semear. A semente é a palavra de Deus. O solo é o nosso coração. O semeador saiu a semear a semente. Parte da semente caiu no solo. E porque não tinha firmeza, ela não cresceu. Veio os pássaros, comeram e foram embora. Outra parte caiu no meio das pedras e não cresceu, porque caiu no meio das pedras. O sol veio e elas morreram. Outra parte caiu entre os espinhos. Quando elas começaram a crescer, sufocaram e não cresceram. Mas teve uma parte que caiu numa terra boa. A terra é o meu e teu coração. A palavra é lançada, é semeada.
Se ela não está crescendo, é porque a gente não está preparando o solo para que a palavra possa cair, crescer e germinar. Porque a que caiu na terra boa, a Bíblia vai dizer que ela vingou. E ela cresceu muito e deu muito fruto. Então nós precisamos, irmãos, ler a palavra, ouvir a palavra, andar em obediência à palavra. Achei o livro, li o livro, alinhei a minha vida com o livro. Essa é a semente que cai na terra boa. Não adianta. Ele se empolgou. Rei, encontramos o livro, achamos o livro. Mas no versículo 18, além disso, Zafã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Uquias entregou-me um livro, e Zafã leu nele perante o rei. Provavelmente ele leu algumas partes do livro de Deuteronômio para o rei. Aí quando ele leu, olha o que acontece. Versículo 19. Sucedeu que, ouvindo o rei as palavras da lei, rasgou as suas vestes. Sinal de desespero, sinal de arrependimento, sinal de humilhação. Quando ele ouviu as palavras, aí versículo 20, e o rei ordenou a Uquias e Aicão, filho de Zafã, e Abidom, filho de Mica, e Azafã, o escrivão, e Asaías, servo do rei, dizendo: ide, consultai ao Senhor por mim, pelos que restam em Israel e em Judá, sobre as palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor, que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram a palavra do Senhor, para fazerem conforme tudo o que nele está escrito. É isso que acontece quando nós lemos o livro. Achei o livro, oh glória, achei o livro. Mas e aí? Achei o livro, mas não leu o livro. Mas quando ele começou a ler o livro, meu Deus, olha o que nós estamos fazendo, está desagradando o Senhor. A gente está vivendo uma vida que não está agradando ao Senhor. E ele foi transformado, irmãos, porque ele leu o livro. Ele leu a palavra do Senhor, achou o livro, viu que a nação estava torta e tentou se alinhar, irmãos, com o livro. E ele manda lá então Uquias consultar o profeta, vai buscar uma palavra revelada, vamos ver se o livro é verdade mesmo. E eles vão consultar o profeta, versículo 22. Então Uquias e os enviados do rei foram ter com a profetisa Hulda, mulher de Salum, filho de Tocate, filho de Arás, guarda das vestimentas, e habitava ela em Jerusalém na segunda parte, e falaram-lhe a esse respeito. E ela lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor. Ai daquele que diz assim diz o Senhor, quando Deus não disse. Jeremias vai falar, aquele que fala que teve sonho, não foi Deus que falou. Aquele que fala assim diz o Senhor, e não foi Deus que falou, mas aquele que tem a palavra do Senhor, prega a palavra do Senhor. Prega a palavra do Senhor, versículo 23. E ela lhes disse, assim diz o Senhor Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre este lugar, e sobre os seus habitantes, a saber todas as maldições que estão escritas no livro que leu perante o rei. Tudo aquilo que o rei leu, que Deus ia destruir Judá, era verdade. Que o povo estava distante de Deus, era verdade. Não era invenção, não era historinha, era verdade. Versículo 25, porque me deixaram e queimaram incenso perante outros deuses,
para que me provocassem a ira com todas as obras das suas mãos. Portanto, o meu furor se derramou sobre este lugar e não se apagará. Deus ficou bravo, irmãos. Deus já tinha falado, eu vou usar o meu servo Nabucodonosor para destruir Jerusalém. Vai ser 70 anos que meu povo vai ficar cativeiro. Sabe, 70 anos é uma geração, irmãos. É uma geração. Deus ia destruir aquela geração. Porque era uma geração que não buscava mais a presença do Senhor. Deus ia usar Nabucodonosor. Porque ele veio para roubar, matar e destruir. Quem? O diabo? Não. Nabucodonosor. Ele veio matar, roubar e destruir. Foi o que ele fez lá em Jerusalém. Ele fez as mesmas coisas em João 10:10. Que o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. E é o que ele estava fazendo aqui. O meu servo, diz o Senhor. Destruindo o povo de Deus, mas está obedecendo. Quem obedece é servo do Senhor. E ela vai ler aqui, ela vai falar aqui para eles. Judá está sentenciado à destruição. Mas o versículo 26, irmãos. Oh, glória. Deus abre um parênteses na história. Eu vou fazer tudo isso. O meu povo se desviou, se afastou da minha presença, está fazendo tudo que não presta, tudo que é errado. Aí, versículo 26. Porém, um homem que leu o livro, um homem que obedeceu a Deus, Deus abriu um parêntese. Versículo 26, porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhe direis, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, quanto à palavra que ouviste, por quanto o teu coração se eterneceu, e se humilhaste perante Deus, ouvindo as suas palavras contra este lugar e contra os habitantes, e te humilhaste perante mim, rasgaste as tuas vestes, chorastes perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Eis que te reunirei aos teus pais, e serás recolhido ao teu sepulcro em paz, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar, sobre os seus habitantes. Tornaram como esta resposta ao rei. Olha aqui, irmãos, a sentença estava dada, eu vou destruir tudo, vai acabar tudo, Nabucodonosor vai levar tudo. Mas um homem que buscou a Deus, Deus abriu um parênteses. Não, eu vou fazer tudo isso mesmo, mas porque Josias se humilhou, porque Josias se arrependeu, porque Josias buscou a minha presença, só quando ele morrer, eu vou continuar o que eu falei que eu vou fazer. E depois que ele morresse, se alguém falasse assim, não, eu vou buscar Deus também ia ser misericordioso. Porque quando Deus falou assim, eu vou destruir Sodoma e Gomorra, aí Abraão vai interceder, Senhor, mas se tiver 50 justos, se tiver 40 justos, se tiver 30 justos, se tiver 10 justos, o Senhor falou assim, se tiver uma igreja lá orando, se tiver uma igreja congregando, se tiver uma igreja justa, de 10 justos, eu não vou destruir. Mas não tinha. Enquanto a igreja está de joelho, irmãos, enquanto a igreja está de joelho, a tua casa está de pé. Enquanto a igreja do Senhor está de joelho, irmão, nossa família está de pé, o nosso trabalho está de pé, a bênção do Senhor está de pé. Enquanto tem uma igreja de joelhos, irmãos, Deus vai abençoando e Deus vai operando, irmãos. Então vamos buscar a presença do Senhor. Encontre o livro, se empolgue, se motive, se alegre. Mas leia o livro e deixe o livro transformar a tua vida. Deixa o livro alinhar a tua vida com o céu, com a presença do Senhor. Josias se humilhou e Deus se alegrou.
porque tinha uma igreja de joelhos. Tinha uma igreja de joelhos buscando a presença do Senhor. Versículo 30, e o rei subiu à casa do Senhor com todos os homens de Judá, e os habitantes de Jerusalém, os sacerdotes, levitas e todo o povo, desde o maior até o menor. E ele não somente disse que achou o livro, e ele leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro da aliança, que fora achada na casa do Senhor. Alguém disse que foi todo o livro de Deuteronômio, que o rei leu para eles. Todo o livro, 31, e pôs-se o rei em pé em seu lugar, e fez aliança perante o Senhor, para seguirem ao Senhor, e para guardar os seus mandamentos, e os seus testemunhos, e os seus estatutos, com todo o seu coração, e com toda a sua alma, cumprindo as palavras da aliança, que estão escritas naquele livro. Ele fez uma aliança. Todos nós vamos cumprir as palavras desta aliança. Desta aliança. Deus se agradou, irmãos. Depois desse dia, eles fizeram uma festa. Uma festa da Páscoa. E a Bíblia vai dizer que desde os tempos de Samuel, lembra de Samuel? Profeta Samuel? Desde os tempos do profeta Samuel não houve uma Páscoa aonde o povo celebrou com tanta alegria na presença do Senhor, aonde houve tantas ofertas de louvor e gratidão ao Senhor. Desde os tempos, ele fez algo espetacular, algo inédito, porque no seu coração, ele estava disposto a obedecer a palavra de Deus. Estava disposto a buscar a presença de Deus. E ele buscou, irmão, intensamente até o dia da sua morte. Mas você sabia, eu louvo a Deus, porque todos esses homens que nós estamos falando aqui esses dias, todos eles erraram, todos eles falharam, e Deus é tão bom que Ele não esconde isso da gente, para mostrar que nós somos falhos, que nós somos homens, e nós vamos errar, mas se a gente fizer que nem Josias, se arrepender, buscar a presença do Senhor, alinhar a nossa vida com a palavra do Senhor, Deus vive fiel para nos perdoar. Porque aí no capítulo 35, versículo 20 em diante, vai dizer que o rei do Egito, Neco, subiu para guerrear contra um país vizinho. Irmão, para de se meter na vida dos outros, irmão. Para de ter misericórdia, irmão. Porque a briga não era com ele, era com o vizinho. Aí ele foi lá se comprar a briga. Josias foi lá para comprar a briga, está aí, do 20 em diante. Ele foi lá para comprar a briga. Aí o rei Neco falou assim: o que você está vindo contra mim? Não estou querendo brigar com você. Eu vim aqui brigar com o vizinho. E a Bíblia vai dizer que ele foi boca de Deus, que Deus estava usando a boca dele. Versículo 21, no finalzinho, vai dizer assim, ó: e disse Deus que me apressasse, guarda-te de te opores a Deus, que é contigo para que não te destrua. Quer dizer, Neco está falando, não vou te destruir. Porém, Josias virou dele o seu rosto, antes se disfarçou para a peleja contra ele, e não deu ouvidos às palavras de Neco, que saíram da boca de Deus. Aí sabe o que aconteceu? Ele foi lá e disfarçou, porque ele falou, não, se o rei me vê, se Neco me vê, né, vestido com roupa real, ele vai saber que sou eu. Foi lá, colocou uma roupa normal e foi para a guerra. A Bíblia vai dizer que deram uma flechada nele, e ele morreu. Não era para ele morrer aqui, irmãos, mas ele morreu. Por quê? Porque ele foi se meter naquilo que não era dele. Mas enquanto ele viveu, ele buscou a presença de Deus. E enquanto ele viveu, ele foi cheio da presença de Deus. A palavra estava perdida.
quando você não era crente, a palavra de Deus estava perdida. Vivia do seu jeito, fazia as coisas do seu jeito, às vezes você fazia errado pensando que você estava fazendo certo, porque você não tinha a palavra de Deus. Mas aí você achou a palavra de Deus. Aí você se empolgou, porque você achou a palavra de Deus, ficou feliz, como a mulher que achou a dracma, ficou feliz, porque você achou a dracma. Porque você achou a palavra. Porque você achou a palavra, você ficou empolgado, cheio do primeiro amor. Mas aí você começou a ler a palavra. E aí quando você começou a ler a palavra, você começou a ter entendimento. E ela começou a transformar a sua vida. A sua vida começou a entrar de acordo com a palavra de Deus. E aí Deus começou a fazer a obra na sua vida e na minha vida. Porque nós começamos a ler a palavra e obedecer a palavra. A ler a palavra e obedecer a palavra. Versículo 33, para terminarmos. E Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel. E todos quantos se achavam em Israel, obrigou a servir ao Senhor seu Deus. Enquanto ele viveu, não se desviaram de seguir ao Senhor, Deus de seus pais. Parece o pastor Marcelo. Fica obrigando os irmãos a vir para a igreja. Fica obrigando os irmãos a orar. Fica obrigando os irmãos a ler a palavra. Mas é por amor. É igual o pai, né? O pai sabe se o filho fizer daquele jeito vai dar certo. Aí o pai fala, filho, faz assim que você passa de ano. Aí a gente fica falando, vai irmão, ora irmão. Vai irmão, ora mais um pouquinho. Vai irmão, lê a palavra, Deus vai falar com você pela palavra. E aí parece que o pastor ficou obrigando. E foi o que ele fez aqui, ó. Ele obrigou, nos tempos dele, ele fez todo mundo. Não, ninguém vai adorar ninguém, não. Ninguém vai buscar outros deuses, não. Vamos buscar aqui a presença do Senhor. O pastor Tiago pregou aqui esses dias aqui e falou sobre legado. Sabe qual é o maior legado que um pai, uma mãe pode deixar para um filho ou para uma filha? Não é uma casa, não é um carro, não é um iPhone 17 Max Pro, né? Pro Max. Não, irmão, não é não. O maior legado que um pai e uma mãe pode deixar para um filho, uma filha, é a presença de Deus. É o exemplo de homem e de mulher de Deus. Esse é o maior exemplo, é uma geração que busque a presença de Deus. Que nós sejamos modelo, que nós sejamos exemplo para esta nação, de homens e mulheres sedentos, de homens e mulheres que busquem a presença do Senhor, em nome de Jesus. Porque se nós falharmos em passarmos o bastão para a próxima geração pode ser uma geração que não vai mais buscar a presença do Senhor. Talvez vai ser uma geração que vai ter até o livro, mas não vai ler o livro. Porque já tem gente aí, irmãos, que fala que a palavra de Deus é um livro desatualizado, aonde nós precisamos atualizar a palavra, porque a gente não quer mais viver de acordo com a palavra. A gente quer que a palavra viva, seja do jeito que nós vivemos. A gente não quer que a palavra nos confronte. Alguém já disse, ou esse livro vai te afastar do pecado, ou o pecado vai te afastar desse livro. Se você ama a Deus, você ama a palavra de Deus. Se você ama a palavra de Deus, você vive a palavra de Deus. Coloque-se de pé em nome de Jesus.